Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos assiste pela TV Senado, também pelas redes sociais, subo essa tribuna hoje para comentar a pesquisa recente que foi divulgada agora no final da manhã, feita pela Confederação Nacional de Transportes, em relação ao quadro e à conjuntura política atual do Brasil. Uma pesquisa que pergunta sobre o desempenho do governo Temer, pergunta sobre a crise política e os principais temas que estão afetando a vida do povo brasileiro. E o que eu quero comentar, que eu acho que é importante essa casa ter clareza disso, porque essa casa contribuiu para esse resultado, é a aprovação do governo de Michel Temer. 84,5% rejeitam Michel Temer. Ele tem apenas 3,4% de aprovação. Eu diria que há margem de erro. E isso é resultado da política que esse governo está fazendo. E eu acho importante essa casa analisar esses dados, porque quando nós discutimos aqui a retirada da presidenta Dilma, diziam que o país estava um caos, que a economia estava um caos, que a política estava desordenada, que a corrupção estava descontrolada e que bastaria tirar a Dilma, que isso tudo iria melhorar. Era como se nós tivéssemos uma fada que viesse aqui e, com a sua varinha de condão, batesse no próximo presidente que estava assumindo e as coisas por si só melhoraram. O que nós vemos é que o Brasil está piorando. Piorando a cada dia. Piorando em relação ao emprego, piorando em relação à proteção às suas pessoas, piorando em relação ao combate à fome. Voltamos a ter fome no país, o que é uma vergonha para um país que produz alimentos. Piorando em relação à economia, piorando em tudo. Nada melhorou. Nós vamos fazer 2 anos quase que a presidenta foi afastada e esse presidente ilegítimo assumiu e nada melhora. O que essa casa responde ao Brasil? O que os senadores que estão aqui, que deram esse voto para afastar, respondem diante disso? 84,5% da população não quer esse presidente, não quer esse governo, não querem essas medidas que estão sendo tomadas. Não é possível um descolamento tão grande dessa casa, que é a representante do povo, claro, através dos seus estados, dos estados federados. O que vai responder à população? Eu queria saber. E por incrível que pareça, essa mesma pesquisa traz uma avaliação para 2018. Pergunta sobre o quadro eleitoral de 2018. Em todas as simulações, todas, de primeiro e segundo turno, quem é que está na frente? Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Lula, ele mesmo. Aquele que tanto criticam aqui dentro desse plenário, que tantos ultrajes nós já ouvimos em relação a ele. Será que uma pessoa com tantos problemas, como muitos apontam, teria esse resultado numa pesquisa eleitoral? Será que é possível enganar tanta gente por tanto tempo? Não, não é possível. E sabe por que o presidente Lula está em primeiro? Porque o povo brasileiro tem memória. Sabe que no seu governo as coisas estavam melhor. E sabem que o presidente Lula é vítima de uma grande perseguição, de um grande ataque à sua imagem. Mas contra fatos, contra a realidade, não há argumentos. Aí eu pergunto, se o PT foi tão nefasto para esse país, se o PT foi tão ruim para o Brasil, se Lula foi tão ruim para o Brasil, por que ele continua sendo a preferência do povo brasileiro? E os arautos da moralidade e do golpe ficam lá atrás na lanterna. E há outra coisa, o Lula tem a 3ª menor rejeição. Era para ser diferente, não era? De tanto que batem nele, de tanto que desconstroem a sua imagem, era para ser ultra rejeitado e nem figurar nas pesquisas. Mas por que Lula figura nas pesquisas? Vou voltar a dizer, porque o povo tem memória. Nas simulações de primeiro turno, ele fica com 32%, 33%. Segundo turno, passa os 40%. Ganha de todos. Ganha dos candidatos do PSDB, que vieram aqui fazer discursos moralistas, apontar o dedo.
e agora estão sumidos daqui, eu não sei por onde eles andam. Ganha dos candidatos do PMDB, ganha dos candidatos de pequenos partidos, ganha de candidatos da extrema-direita, ganha de outros candidatos da esquerda. Por que será? Vou repetir, porque o povo tem memória. O povo sabe quem fez por eles. É por isso que o presidente está sendo tão perseguido. Porque só tem um jeito de impedir Lula de governar esse país novamente. É não deixá-lo concorrer nas eleições. Aí querem, porque querem, condenar o presidente. Então, tudo em relação aos processos de Lula vai mais rápido. Tudo em relação aos processos de Lula anda diferente. E tudo que falam sobre Lula vale no judiciário. É impressionante isso. Mas sai pesquisa e o povo está com Lula. Vou repetir. Por quê? Porque o povo tem memória. Sabe o que significou o governo Lula. E a maioria dos senadores aqui também sabe o que significou o governo Lula. Sabe quantas universidades foram para os seus estados, quantas escolas técnicas, quantas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, sabe quanto o PAC investiu em cada estado, sabem tudo isso, quantas creches foram feitas, sabe o que foi de recursos para a agricultura. Os senhores sabem disso. Os senhores votaram os orçamentos do presidente Lula aqui, iam muito ao governo. Eu fui chefe da Casa Civil, eu vi a movimentação de pedidos para abrir escolas, para abrir universidades, e a maioria foi contemplada. O Brasil cresceu, teve um período estrondoso de crescimento, de desenvolvimento, mas principalmente de cuidado com as pessoas. Nós conseguimos erradicar a fome do Brasil. Talvez esse tenha sido o maior legado do presidente Lula, o maior legado. Agora, nós estamos tendo fome de novo. Mas como as pessoas para esse governo são estatísticas, é uma estatística, são números, não importa, né? Importa apenas se a fome bater na minha porta. Queria saber se um senador passasse fome aqui, se ia continuar atuando como atua. E sabe por que o governo que vocês colocaram é tão ruim, está tão mal avaliado? Vou dizer para vocês. Primeiro, porque cortou recursos de investimento, cortou recursos da educação e da saúde e congelou o orçamento. Nós já estamos vendo o orçamento da República não dar conta dos serviços. Só para vocês terem uma ideia, o Sistema Único de Saúde, de Assistência Social, o SUAS, e também o Programa de Segurança Alimentar, que dá condições de combater a fome e a miséria no país, teve corte na ordem de 90%. Por isso que eu pergunto, os senhores teriam coragem de cortar o salário dos senhores em 90%? Quem sabe a gente passar um pouco de fome aqui, a gente aprenda a não dar sustentação a um governo como esse. Uma vergonha, gente. A gente achar que isso daqui é certo e apoiar esse governo. Quem apoia esse governo está apoiando a fome e a morte do povo brasileiro. Esse governo cortou 95% do PAC, dos investimentos. Como que um país vai se desenvolver economicamente se não tem investimento? Como que a economia vai melhorar se não tem investimento? Isso é vergonhoso. Esse governo que os senhores colocaram aí, os senhores têm que responder para a população por que ele está fazendo isso. É um governo que está cortando a área de educação. Uma redução, se pegar 2015, eram 8 bilhões de reais para a educação tecnológica. Agora, em 2018, 2 bilhões e 800. Como é que um país vai se desenvolver se corta a educação? Não são os senhores que falam tanto aqui que a educação é o motor do desenvolvimento? O que os senhores dizem disso? O que os senhores vão fazer, quem apoiou o Temer e quem apoia o Temer aqui? É uma vergonha. Uma completa vergonha. Enquanto isso continuar, o presidente Lula vai sempre crescer nas pesquisas. Gostem os senhores ou não gostem, fiquem bravos ou não fiquem, critiquem ou não critiquem. A maioria do povo brasileiro sabe quem fez por eles. Aqui, infelizmente, nós temos uma representação expressiva da elite brasileira, da elite branca brasileira, de gente que tem dinheiro, que não passa necessidade, de gente que consegue viver, que não precisa da proteção do Estado.
Aliás, tem gente que sonega bastante para o Estado brasileiro, não paga os impostos. Então, essa casa decide por esse viés. Mas a maioria do povo brasileiro, quase 80% do povo brasileiro, não está na classe social que esse Senado representa. Eu queria que os senadores pusessem a mão na consciência para não deixar o nosso país cair no precipício. Retomar novamente o desenvolvimento da economia brasileira. Retomar novamente programas que protejam as pessoas vai levar tempo. Destruir é fácil. Em 1 ano e meio, está aqui a destruição causada por esse governo do golpe. 1 ano e meio. Essa casa tem responsabilidade. Por cada pessoa que passa fome hoje no Brasil, essa casa tem responsabilidade. Por cada universidade que não pagar suas contas hoje, essa casa tem responsabilidade. Por cada centavo que deixar de ser investido em qualquer programa, essa casa tem responsabilidade. Foi os senhores que aprovaram colocar lá Michel Temer. Foi os senhores que aprovaram colocar lá quem atende a banca nacional e que acha que o sistema financeiro é a prioridade no desenvolvimento de um país. Sabe qual que é a manchete de um dos jornais hoje? Que a receita do Brasil cresceu quase 8%. Eu até disse, nossa, que notícia alvissareira. Fui lá dar uma olhada. Qual a receita que tinha crescido? A contribuição sobre o lucro dos bancos. O que isso diz aos senhores? Quem está lucrando mais nesse país? Os bancos. Os bancos. A contribuição sobre o lucro dos bancos. Foi essa contribuição que subiu e aumentou a arrecadação, que aumenta 8% nesse item, mas não faz nem cócegas no total da receita. É sobre isso que nós estamos falando. E sobre a responsabilidade que nós temos aqui. Se teve erro de colocar esse governo, vamos ter a decência de consertar esse erro. Vamos chamar eleição direta nesse país agora. Vamos chamar eleições gerais, inclusive para os nossos cargos aqui. E vamos devolver ao povo a capacidade de retomar o destino do seu país. Antes que a gente entre em mais uma aventura, como entramos em 64, que aliás não falta pessoas querendo entrar nessa aventura. Foi essa a fala de um general que está na ativa. Eu espero sinceramente que o governo tome providência sobre isso, que era só o que faltava ao Brasil. Voltar no tempo e ter uma ditadura militar. Aí nós completamos a nossa fotografia para o mundo. Aí realmente a República de Bananas está efetivada. Então é sobre isso, senadores e senadoras, que nós estamos falando. É sobre que futuro nós queremos construir para a maioria do povo brasileiro. E não apenas para os 20% representados nesta casa. Porque eu vou voltar a dizer. Todos nós podemos ter tido votos para chegar aqui, tivemos votos de ricos e pobres. Mas a mentalidade que domina aqui é a mentalidade dos ricos. É a mentalidade da classe média alta para cima. O que a gente aprova aqui é para beneficiar esse setor. Vamos pegar os projetos de lei. Os projetos de lei de desoneração tributária para empresas, para o setor financeiro. Por que nós não mexemos ainda com a tributação das grandes fortunas? Por que nós não mexemos ainda na tributação de lucros e dividendos? Quando o governo se aperta, aumenta o imposto da gasolina. Quando o governo se aperta, quer aumentar o imposto de consumo, de produção. O pobre paga a conta. E na hora do pobre ter o dinheiro do orçamento, ele não pode ter. Aí ele é um peso. Aí fazem isso. Cortam 90% do Sistema Único de Assistência Social. Que vergonha! Que vergonha, tiram dos pobres. E o pobre paga mais imposto que rico nesse país. Porque quando entra num supermercado, o que ele paga em cima de um pacote de arroz, de um pacote de feijão, é o mesmo que o rico paga. E pobre não tem aplicação financeira, rico tem. E a aplicação financeira nesse país é praticamente isenta. Lucros e dividendos são praticamente isentos. Isso é vergonha. É essa a resposta que essa casa tem que dar ao país. Que a gente tenha consciência e possamos recuperar um pouco dos erros que foram cometidos nesse passado recente. Obrigada, senhor presidente.